capítulo, dessa vez para falar sobre a lei dos destinos. Ou seja, anteriormente a gente falou sobre a justiça e como é que essa ideia da reencarnação acaba por ser essa peça que faltava nesse nosso tabuleiro, nesse nosso grande quebra-cabeça, que é a justiça. E nesse sentido, agora que a gente começa a entender um pouco mais sobre esse conceito de justiça, a justiça mais ampla, a gente pode entender um pouco da lei dos destinos, ou seja, a consequência dos atos dos seres e aquela destinação final que os aguarda. E nosso queridíssimo Leon Denis começa dizendo, que tendo sido feita a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência se acha desobstruído. A rota firme e segura está traçada. A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão mais alta, que é a mais alta sabedoria. A luz mais viva, a equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Tendo como objetivo a beleza e com meios a justiça e o amor, o universo não pode mais falir. Desde então, todo temor quimérico, todo pavor do além se desfazem. Em vez de temer o futuro, o homem desfruta da alegria e das certezas eternas. Com confianças no porvir, suas forças se ampliam e se aumentam. Então, todo esse começo aqui, esse primeiro parágrafo, é para dizer basicamente que agora que a gente já conseguiu provar esse fato dessas vidas sucessivas, a alma pode ver claramente seu destino, como se saíssem aqueles grandes medos de um céu completamente monótono e de um inferno igualmente eterno, mas permeado por incalculáveis sofrimentos. Agora a gente consegue saber melhor que a justiça é galgada numa lei de causa e efeito, ou seja, tudo que nós fizermos vai trazer uma consequência de mesmo peso, uma medida justa, não mais destinando um povo escolhido a um paraíso enquanto todos os outros vão ser destinados à perdição, mas sim a aceitação de todos, na medida da sua própria moralidade, da sua própria consciência, da sua própria evolução, enfim, né? Mas aí surge uma pergunta, que está muito bem expressa, dizendo que, todavia, ainda se faz uma pergunta. Através de que forças secretas a ação da justiça se exerce no encadeamento de nossas existências? Ou seja, a gente falou que existe uma justiça maior que consegue reger todo o funcionamento dos orbes e dar a cada um de acordo com sua necessidade. Mas como que isso acontece? Quais são as ferramentas? Qual é o mecanismo que possibilita que isso aconteça? Leon Denis nos diz que esta lei imutável é, antes de tudo, uma lei de equilíbrio. Estabelece a ordem no mundo moral, da mesma forma que as leis da gravitação e da gravidade asseguram a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Então, essa justiça, esse senso de justiça, diferentemente do que muitas vezes se prega, não é a boa vontade de um juiz, de uma entidade que vai, sei lá, colocar o coração das pessoas numa balança para ver se elas são mais ou menos pesadas do que uma pena e a partir disso determinar o valor da moralidade das pessoas. É uma lei. É uma lei que cumpre a si mesma, sem intervenção exterior, tanto para os indivíduos quanto para as coletividades. O que nós chamamos de mal, ofensa, traição, assassinato, determina nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes do destino em uma medida proporcional à gravidade de seus atos. Então, não vai ser uma pessoa que vai julgar, que vai determinar se está certo ou se está errado. Vai ser uma lei que vai julgar na medida proporcional da gravidade dos atos, mas também na consciência do indivíduo, dada a própria máxima trazida por Jesus, A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, aqueles que cometem os erros de maneira inconsciente, sem saber muito bem as consequências de seus atos, terão uma pena, terão uma ferramenta pedagógica para poder solucionar essas questões e aprender. Já aqueles que cometem esses erros, esses desenganos, conscientes das suas consequências, terão um tratamento diferente. Não porque serão julgados de maneira diferente por uma entidade externa, mas porque sua própria consciência
já sendo desenvolvida e já tendo a percepção de certos elementos, vai se ocupar de maneira muito diferente, de maneira muito mais forte, muito mais rígida, digamos assim, uma vez que o ato que cometeu não foi um deslize ocasional, foi uma falha consciente, portanto vai ser tratada de maneira diferente. Também podemos dizer que os nossos pensamentos e nossos atos traduzem-se em movimentos vibratórios, e o seu foco de emissão, pela repetição frequente desses mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em um potente gerador, para o bem ou para o mal. Ou seja, essa justiça funcionaria, de certa maneira, através da própria consciência do ser, na medida que ele vai ser o seu próprio juiz. Ele, com sua consciência, vai plasmar, vai construir ao seu redor aqueles elementos, aquelas experiências pedagógicas das quais ele necessita para poder aprender, crescer, se desenvolver e reparar e regenerar aquelas questões que ainda precisam ser resolvidas. Eu coloquei essa imagem, esse GIF, mais para ilustrar um jeito que eu acho que fica bastante claro para nós, que é esse mecanismo que é feito para mimetizar, para simular o movimento dos astros no nosso sistema solar. Ele mostra que tudo está encadeado, por mais que o sistema solar não funcione com essas engrenagens, essas coisas todas, ele mostra como o movimento de uma engrenagem leva a outra, que leva a outra, então tudo funciona num grande conjunto, num grande sistema muito bem amarradinho, no qual todas as coisas se concatenam. O mesmo acontece na nossa própria vida, na nossa própria existência, na medida em que os nossos atos produzem consequências. É como se uma engrenagem que nós movemos, que nós atuamos, promovesse o movimento em outras engrenagens também, de maneiras que nós muitas vezes não conseguimos nem imaginar. Que todo esse movimento vai causar, vai trazer para nós mesmos as consequências de nossos atos. Talvez de maneiras muito diferentes, muito inesperadas mesmo, podemos dizer. Mas que, de uma maneira ou de outra, são consequências daquilo que plantamos, ou são experiências que nós pedimos, que nós solicitamos, para podermos ter novas experiências e novos aprendizados. Depois a gente entra nessa questão da vibração, que é a maneira com que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, consegue construir toda uma estrutura ao nosso redor. Todo esse fenômeno poderia ser explicado cientificamente pela correlação das forças, por esta espécie de sincronismo vibratório que reconduz sempre o efeito à sua causa. Temos uma demonstração disso neste fato bem conhecido. Em tempos de epidemia, que curioso exemplo, né, de contágio, as pessoas atingidas são, principalmente, aquelas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação, enquanto os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de temor geralmente ficam imunes. Aqui é importante abrir um parênteses que, de certa maneira, o que o Leonetti quer dizer é que é como se todas as experiências que nós tivéssemos, tendo essa percepção, essa cosmovisão mais ampla da justiça, não nos encontrassem por acaso. Como se tudo que nós experimentamos fosse separado ou preparado para nós de maneira quase que específica, milimétrica. Mas também, outro parênteses que é interessante apontar, é a gente lembrar, por exemplo, aqueles 2 capítulos que formam a última parte do Livro dos Espíritos, a quarta parte, que são as causas passadas, as causas pretéritas dos sofrimentos e as causas atuais dos sofrimentos. Entendendo que existem 2 naturezas de sofrimentos, ou de 2 origens dos atuais sofrimentos que nós padecemos. Existem as causas passadas, ou seja, de encarnações passadas que nós deixamos algumas questões por serem amarradas, por serem resolvidas. E existem as causas atuais, que são coisas que nós fazemos agora e que nessa mesma encarnação nos trazem esses desafios e trazem essas consequências para nós. Por exemplo, alguém que resolve dirigir bêbado, tem um acidente e se machuca, quebra um osso ou um braço. Essa pessoa não pode alegar que ela está passando por isso agora por consequências de encarnações passadas, porque no passado ela foi um rei muito mau que quebrou o braço de seus servos ou coisa assim. Porque esse sofrimento que ela agora passa, é uma consequência direta daquilo que ela fez.
Se essa própria pessoa não tivesse tido a vontade de cometer um ato claramente responsável e ilegal, inclusive, ela não passaria por essa questão. Mas dado que ela provocou essa causa atual dos seus sofrimentos, é necessário que ela passe por isso. A questão dessa epidemia que ele nos traz não é dizer que as pessoas que são boas ou que não têm débitos passados podem sair por aí abraçando crianças, velhinhos, sem máscara, sem álcool gel, nem nada do tipo. É simplesmente entender que tem algumas pessoas que vão passar por sofrimentos, por desafios, mesmo sem terem causas atuais disso. Por exemplo, no caso de uma pandemia. Algumas pessoas vão ser contaminadas por isso e vão eventualmente desencarnar, mesmo sem cometer atos irresponsáveis. Isso acontece por quê? Porque essas pessoas já traziam uma carga kármica que lhes destinaria a passar por um desencarne, não necessariamente dessas maneiras, não necessariamente por esses vírus, mas que já tinham certas definições mais ou menos nesse sentido. Mas, do outro lado, nós temos o caso das pessoas que voluntariamente, conscientemente, adotam posturas e práticas irresponsáveis, como sair na rua sem máscara, ou não lavar as mãos com a devida frequência, ou sair de casa de maneira desnecessária nessa quarentena. Então, a gente pode comparar as causas passadas, que são pessoas que não fizeram nada para ter isso, mas ainda assim têm, e as causas atuais, que são as pessoas que voluntariamente fazem coisas que lhes provocam esse tipo de sofrimento. E Leon Denis continua dizendo que ocorre o mesmo do ponto de vista moral. Os pensamentos de ódio, de vingança, os desejos de prejudicar só nos podem atingir e influenciar se encontrarem em nós elementos que vibrem em uníssono com aqueles pensamentos e desejos. Caso nada tenhamos de similar, aquelas forças más deslizam sem nos atingir, voltando àquele que as projetou, atingindo, por sua vez, no presente ou no futuro, assim que as circunstâncias particulares as façam entrar na corrente de seu destino. Aqui a gente vê aquela velha frase, né, que mostra-se verdadeira, que é o que vem de baixo não me atinge. Quer dizer basicamente que as pessoas que conseguem já desenvolver uma certa elevação moral, que já não têm débitos, não tem por que elas passarem por sofrimentos. À medida que elas não produzem mais essas causas do sofrimento, e elas já conseguiram entrar em harmonia com seus desvios do passado, elas já podem passar para tipos de existência, para modos de existência que já não são marcados tanto pelo ódio, pelo sofrimento, pela dor e por todas essas coisas que tanto nos abalam hoje em dia. Mas depois a gente entra na questão do trabalho, dizendo que o trabalho, com todas as potências, trabalha com todas as potências de teu ser no preparo desta evolução. É preciso que a atividade humana se coloque com maior intensidade na direção das rotas do espírito. Após a humanidade física, é necessário criar a humanidade moral. Depois dos corpos, as almas. O que se conquistou em energias materiais, em forças exteriores, perdeu-se em conhecimentos profundos, em revelações do sentido íntimo. O homem triunfou sobre o mundo visível. As aberturas que realizou no universo físico são ilimitadas. Resta-lhe conquistar o mundo interior, conhecer sua própria natureza e o segredo de seu esplêndido porvir. O que ele está dizendo, né? Que agora que a gente entendeu essas questões, um pouco de como funciona essa lei de causa e efeito, como aquilo que nós fazemos no passado afeta aquilo que nós faremos no presente, mas aquilo que nós fazemos agora determina também o nosso presente e o nosso futuro, a gente percebe essa responsabilidade nossa de nos esforçarmos visando instaurar ao nosso redor, ao nosso alcance, o melhor ambiente que pudermos, dedicando os nossos melhores esforços, os nossos melhores potenciais para instaurar esse mundo melhor, esse trabalho de melhoria, de progressão do indivíduo, mas também da comunidade. Nos próximos capítulos a gente vai falar um pouco sobre como o trabalho, essa ação externa precisa ser também aliada com o autoconhecimento, com essa busca pelo sentido íntimo e por toda essa questão que ele começa a abordar aqui. Mas depois, fazendo esse chamamento para o trabalho, ele conclui fazendo esse lema, quase que nos chamando à importância das atividades, do desenvolvimento e do progresso nessa encarnação, que por vezes, dadas as dificuldades
das atribulações. Parece ser algo tão difícil, torna-se tão quase que um martírio. Mas o que ele nos diz é: crê, ama, espera, homem, meu irmão. Depois age. Aplica-te a deixar transparecer em tua obra os reflexos e as esperanças de teu pensamento, as aspirações de teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Explicita a tua fé nas inteligências que te rodeiam e compartilham de tua vida, a fim de que elas te secundam em tua oferta, em tua tarefa, e que, por toda a terra, um poderoso esforço subtrai o fardo das opressões materiais, triunfe das paixões grosseiras, abra uma vasta clareira para os voos do espírito. Então, que essa fala dele, né, possa ser um incentivo, um novo ânimo para que a gente possa fazer essas palavras de ordem, essas palavras simples que ele nos diz, né? Crê, ama, espera e age. E é curioso quão semelhante ela é com as orientações que Abigail dá para Saulo de Tarso, posteriormente Paulo, naquele livro tão bonito, tão conhecido, né? O Paulo e Estevão, pela psicografia de Emmanuel e Chico Xavier. E ama, espera, trabalha e perdoa. Que nós possamos seguir esses lemas, essas orientações, para conseguir aprender e nos desenvolvermos e conseguir fazer o melhor de nós a cada dia, com esse sentimento de dever cumprido, de saber que nós conseguimos trabalhar no melhor possível para construir esse destino, esse porvir melhor. Mas, no mais, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo capítulo. Tchau!